Certo. Então, como eu disse, né? A aula de quarta-feira passada já está online no YouTube, embora depois eu passe o link para vocês. Eu fiz Assim, eu corrigi o problema, eu vi qual era o problema do GeoGebra, parece que eu estava... Como eu peguei e desativei parece que foi isso, né? Os efeitos especiais no Windows. O GeoGebra, na versão mais nova, usa alguns desses recursos do Windows, né? Então, peguei uma versão mais antiga do GeoGebra e funcionou. Está funcionando normal, sem aqueles bugs todos. Não sei, enfim, não sei se é conhecimento de todos vocês, mas quando você tem problemas, né, você dá um upgrade, né, como também dá um downgrade. Foi isso que eu fiz. Como já estava na versão mais nova, estava com problemas, eu fiz um downgrade para a versão mais antiga e funcionou, né? Aí, baseado nisso, eu fiz algumas apresentações. Eu vou até colocá-las online, não está todas online no momento, mas eu coloquei aqui do triângulo para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Certo? E aqui tem os dois vetores, ó. Tinha me perguntado, né? Certo? Aí eu coloquei até um vetor a mais, embora ele não seja necessário, mas só para vocês verem como é que é a ideia, ó. Certo? É como se fosse um triângulozinho, né? Ó. Começa nos vértices e vai crescendo até, ó. Tá? Mas os dois vetores mesmo são só esses dois aqui, né? Que controlam a interpolação, né? Isso é por triângulo, né? Isso aqui já está online para vocês mexerem. Mas eu também fiz do quadrilátero, um quadrilátero qualquer. Eu não coloquei os vetores, né? Mas tá aqui o pontinho andando para vocês verem. Deixa eu ver. E o ponto P, né? Tá? E aí, conforme você mexe, né? Ele pode colocar, certo? Dessa vez eu colocar o 3. Experimentei ainda com 3. Três vai. E voltar. Vou apagar esse negócio aqui. Né? Aqui mexendo ele. Aí eu mexo aqui pro lado, ó. Quer dizer que eu estava mostrando para vocês, né? Ó, baixa um pouquinho, aí faz outra vez. Mexe um pouquinho, faz outra vez. Mexe um pouquinho, traça outra vez. Para cima. Ó. Baixa um pouquinho. Um pouquinho devagar, pronto. Ele vai fazendo as linhas, né? Ó. Ele tá andando aqui nas arestas e tá fazendo os traços, né? Isso do quadrilátero. Aí eu também fiz enfim, eu fiz todas, né? O círculo, para vocês verem. Tem também do... Depois eu vou deixar isso aqui para vocês poderem mexerem, né? Círculo que você anda primeiro no raio, conforme você anda no raio, você pode mexer no ângulo, ele vai fazer o giro completo, né? Mexe um pouquinho, gira no ângulo, ele faz o giro completo. Mexe mais um pouquinho no raio, pode fazer o giro completo, né? Fiz também da esfera, claro.
da esfera, não sei por que, alguma razão, os sliders eles não aparecem na mesma, não pode colocar os sliders na mesma área do 3D, né? Um problema de GeoGebra. Mas veja que agora ela já tem 3 parâmetros de interpolação, né? No caso 3D. Agora eu não sei se vocês vão conseguir ver o ponto, ele está bem aqui no cantinho, ó, o ponto. Eu vou tentar adicionar o 3 dele. Deixa eu 3. Ver se a gente consegue ver. Ali, fazendo um arco, né? Ó. Ele faz meio arco, certo? Isso aqui eu tô no raio máximo, tá? Da esfera. E aí, conforme você vai andando, ó, eu faço um círculo em volta, né? Ó, do arco. Aí é a mesma coisa que o outro, né? O triângulo, eu ando um pouquinho, faço o quadrilátero, né? Faço um outro círculo, né? Ando mais um pouquinho, faço outro círculo. Ando mais um pouquinho, faço outro círculo. Porque aqui tem círculo como se fossem slices, né? Que vão preencher todo. São vários círculos. Eu estou andando meio num arco e criando vários círculos na esfera, né? Sendo que isso aí é só para uma cara, né? Por isso que eu falei que pode ser várias esferas concêntricas. E aí, se eu diminuir agora o raio, eu posso repetir a mesma coisa, né? Para esses dois parâmetros A1 e A2 que eu estou usando aí, e criar várias esferas concêntricas, preencher todo o espaço, né? Aí tem também o hexaedro. São 3 parâmetros. Tá ali o nosso ponto aqui no meio. Já arrumei, né? A GeoGebra fica mostrando esse negócio. Deixa eu colocar o trace on aqui para vocês verem. Ajudar melhor, né? Ele andando ali, né? Criando o trace ali em cima. Entre as duas faces, né? E aí eu ando, ó. Em uma linha. Aí ando um pouquinho. Faço outra linha, né? Ando mais um pouquinho. Faço outra linha. Ando um pouquinho. Faço outra linha. Né? Sendo que aí eu posso descer e fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, ó, de fazer linhas, mas lá dentro agora. Ó. Aí ando um pouquinho, faço uma linha lá dentro. Ando mais um pouquinho, faço outra linha lá para dentro. No caso do quadrilátero, é como se estivesse fazendo várias folhas de papel, né? Uma em cima da outra. É mais fácil, né? Do hexaedro, né? No caso. Que eu acho, né? E fiz, claro, também do tetraedro. Sendo que aí do tetraedro eu fiz só uma coisinha para vocês verem. Diferente. Que essa maneira de você fazer a interpolação, ela não é única, né? Você pode fazer de várias maneiras. Nesse caso aqui, eu usei 4 parâmetros para fazer a interpolação, certo? De modo que você preenche todo o triângulo, né? Você anda todo o triângulo, todo o volume, né, do tetraedro, mexendo em 4 parâmetros, tá? Mas também tem, nesse caso aqui, dos 4 parâmetros, eu tô... Aí isso que vai ser difícil de ver, mesmo ligando 3. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Mas antes de mostrar o outro também. E eu fiz um tetraedro 2, que aí no caso usa 3 parâmetros, 3 vetores, certo? Nesse daqui eu estou usando 3 vetores e no outro eu estou usando 4 vetores. Lembra aquela história que eu ficava pensando 4, 5 vetores? É por causa disso. Depende do quanto você quiser usar, né? Na verdade. Então, para demonstrar isso, no caso do tetraedro, eu fiz usando só 3 vetores e o outro usando 4 vetores. Depois, se eu tiver mais tempo, eu vou colocar quem são esses vetores para você ver. Mas se mexendo nos parâmetros, basta você ver qual é a direção que o ponto está se mexendo, é a direção, justamente as direções dos vetores, né? Cada vez que você mexe
um parâmetro, ele está andando na direção de um vetor. Então, nesse caso daqui, do tetraedro 2, deixa eu ir lá para a reunião, eu estou pegando, tem um triângulo apoiado na mesa, por exemplo, e eu estou subindo ele, tá? Eu estou colocando aqui, tem a base do triângulo, eu coloco 2 pregos na base do triângulo, aí um gancho aqui no último vértice oposto, eu puxo, tá? É isso que eu fiz no caso dos três parâmetros, né? Tem um triângulo aqui na base, os 2 vértices da base eu coloco pregos para eles não saírem do canto, e no outro vértice oposto eu coloco um ganchinho e puxo. No caso que eu fiz 4 parâmetros, eu fiz um pouquinho diferente, eu peguei agora uma dessas faces aqui em pé, coloquei dois pregos, não, coloquei só um prego aqui no canto, né? E um dos vértices, peguei os outros 2 vértices aqui, por isso que precisa de mais parâmetros. Peguei os outros 2 vértices e puxei, para fazer tipo um giro, né? Certo? Como se fosse uma porta giratória, né? Certo? No que está usando no cara que está usando 4 parâmetros, ele está fazendo isso, como se fosse uma porta, tá? Ele está fazendo isso aqui. No que está usando 3 parâmetros, se você quiser também imaginar uma porta, só que é uma porta de alçapão, né? Está abrindo do chão, né? Em vez de estar abrindo da parede, está uma porta para abrindo do chão. Aí, devido a essas 2 maneiras, não que devido às 2 maneiras, mas são as 2 maneiras diferentes que eu fiz e usando vetores diferentes, né? Só para vocês verem que não é... Por isso que eu mostrei também de mais de uma maneira, desenhei para vocês, né, na aula passada, por causa disso. Depende de quais vetores você escolher. Você pode escolher mais um vetor diferente. Vetores diferentes para fazer a sua interpolação, linear, bilinear, seja o que for. Só que aí vai mudar como essa interpolação é feita na figura, né? Aqui, deixa eu ver se a gente consegue pegar essa de 3, que é talvez fique mais fácil de entender. Aqui ele está andando na aresta. Pronto. Aí ele foi ali para o final. Aqui de novo. Você lembra que eu falei como se fosse de um vértice disparando, né? Aquele vértice que está onde tem o gancho, né? Está disparando retas para o lado que tem os pregos, né? Certo? O cara que tem o vértice que tem o gancho, que é esse vetor aí AD, é o que está sendo puxado, certo? Para levantar o triângulo. O vértice A, né? O vértice A está sendo puxado na direção do vértice D para levantar o triângulo. E aí, a partir dele, eu disparo retas, né, na direção do segmento oposto. Isso aí que eu estou pegando é uma face lá de dentro, tá? É uma face lá de dentro do triângulo. Não sei se está ficando claro, né? Mas espero que sim. Esse aqui é um dos triângulos, né? Eu estou puxando aqui, a gente está puxando, né, o triângulo A na direção do triângulo, o triângulo ABC na direção do triângulo DBC, certo? E a gente está puxando, esse é um dos triângulos intermediários, né? Tem os pontinhos que estão no segmento A e D, isso aí são os pontinhos que no GeoGebra, né, devido aos... tem um passo, né, que esses parâmetros variam, né, que esses sliders variam, né? Como aqui ele está variando, acho que é de 0,01, tá esse espaçamento, porque tem esse passo de 0,1 nos parâmetros, né? Mas, com essa interpolação, na verdade, você pode pegar 0,01, 0,001, né? Você coloca o que você quiser, né? Dá para pegar infinitamente. É o GeoGebra que limita esse intervalo aí, por isso que fica esses espaços, né?
entre os pontos pretos. Mas na prática, você codificando, você pode colocar um espaço tão pequeno que vai ficar como se fosse uma linha reta, né? Não vai ficar esses pontos separados, né? Isso é por causa da limitação do GeoGebra. Certo? Eu vou colocar isso depois online para vocês verem todas essas demonstrações. Aí vocês podem mexer à vontade, né? Vou apagar esse negócio aqui. E agora, pegando lá a aula, né? Deixa isso aqui. Já discutimos tudo isso. Ficou faltando só a gente falar das curvas de Bézier, né? As curvas de Bézier eu não cheguei a fazer na demonstração. Fechei na GeoGebra, meu Deus. Abre GeoGebra, abre. 3, é? 3. Deixa eu colocando sempre aqui pro lado, mas não sei por que ele não fica. Não, já abriu não ainda. E... certo. Aí agora. A igual slider 01. B igual slider 01. Quero fazer uma curva. Tem o comando curve. GeoGebra que vai ser o... você tem que colocar os pontos, né? A, B, C. Aí... A vezes... Aí não precisa nem de 2, ó, cara. Tô viajando. É só... chama até de T para ficar parecido com o slide, né? Só curve A vezes T ao quadrado mais P vezes P vezes 1 menos T vezes 2 mais 1 menos T ao quadrado vezes C, aí é o T variando de 0 e 1, se não me engano é assim. Pronto. Tá bom? Aquilo que eu tinha falado para vocês, ó. Tem o B, e conforme eu mexo o B, ó, a curva se move para onde eu estou puxando o B, né? Ó, certo? É uma interpolação não linear que a gente está fazendo para isso, ó. Se eu colocar o B entre A e C, vira uma reta, né? É um caso degenerado da curva, a reta, portanto, né? Tá? E aí você pode fazer o que você quiser, né? Aqui, pode mexer os pontos também, né? Eu só não fiz a interpolação. Enfim, eu posso colocar da curva se vocês quiserem também mexer depois. Um exemplo de curva. Isso aqui é a curva, como eu disse, isso aqui só tem... quer dizer que ele não tem derivada segunda, né? Só tem uma não é curvatura, como é que é o nome? Concavidade. Só tem uma concavidade, é por causa disso ela não consegue fazer aquele laço, né? Não importa quanto você deforme aqui, você não vai conseguir fazer um laço com isso, tá? Deixa eu logo salvar isso. Depois eu coloco online com as outras. Essa aqui é a curva Bézier quadrática. Eu não fiz a reta, porque a reta eu acho que vocês podem fazer sozinhos, né? É muito simples. E agora um outro exemplo. Não vou colocar
Podia até colocar as duas no mesmo desenho, mas eu acho que fica muito confuso. Vai ter várias coisas. E aqui no lateral do GeoGebra aparece tudo que tem tudo que está sendo desenhado. Segmentos, pontos, vetores, né? Tá tudo ali do lado, certo? Naquela lista ali de álgebra. E aí, se eu fizer mais de um elemento no mesmo espaço 3D, vai ficar muita coisa ali embaixo, você não vai saber, vixe, esse ponto aqui é de qual figura, né? A não ser que eu nomeasse tudo, né? Esse aqui é o primeiro ponto do quadrilátero. Mas não vou fazer isso. Então é melhor colocar em figuras separadas, que aí não tem problema. Mas se você quiser fazer, né? Sinta-se à vontade. Slider T01. Bom, temos lá um Tzinho. Aí agora para fazer a cúbica, é de novo curve. A vezes T ao cubo, né? Mais B vezes 1 menos T vezes T ao quadrado, mais C vezes... Acho que tem que multiplicar por 3 também, né? Em nome de Newton, né? C vezes 1 menos T ao quadrado, vezes T vezes 3, mais D vezes 1 menos T ao cubo. Aí, parâmetro nosso é T, que vai de 0 a 1. Isso aqui é a Bézier cúbica, né? Poderia fazer a mesma coisa, tá? Não sei se você já notou a ideia, mas é só pegar o binômio de Newton, usando T e 1 menos T, e aí você pode fazer a expansão para cúbica, para pêntica, não sei, hexa, para qual grau você quiser, né? Só usar essa expansão do binômio de Newton, colocando um ponto para cada parcela, né? Para cada coeficiente diferente. Para cada termo, né? Certo? Aí aqui, ó, nós temos 2 pontos. A ideia é a mesma, ó, só que agora, em vez de partir de A para C, o ponto começa em A e termina em D. E os pontos B e C são chamados pontos de controle e podem ser usados para puxar a curva numa direção ou em outra, né? É assim que você faz o laço, né? Colocando, como tem 2 pontos de controle, eu posso inverter, né? Certo? Já que o B puxa a região que está mais próxima do A e o C puxa a região que está mais próxima do D. Se eu colocar os pontos cruzados, né? Aí você vai conseguir fazer um laço, né? Agora, é muito comum quando vocês pegam esses programas, né? Em vez de eles mostrarem desse jeito, eles fazem um negócio desse jeito aqui, assim, ó. Vocês vão ver. Vector AB. Né? Eles mostram assim os programas, tá? Vector BC. Certo? Eles mostram como esses 2 vetores aqui que você manipula, né? Ó, para fazer a curva, tá? Eu não sei se vocês acham que preferem desse jeito, eu não gosto muito, não. Mas eles fazem assim. Tem muitos programas que eles mostram os vetores, tá? Eles mostram desse jeito. Se você quiser desse jeito, você vai fazer um laço, né? Tá? Isso aqui são os 2 vetores usando os pontos de controle. Se você quiser com mais pontos de controle, você tem que usar um binômio de grau maior. Mas, como eu disse, as pessoas não fazem isso, tá? O que as pessoas fazem é usar a cúbica, porque a cúbica já tem 2 concavidades, né? Tem uma concavidade aqui próximo do A, que é guiada pelo vértice B de controle, e tem uma concavidade aqui próximo do ponto D, que é o ponto final, guiada pelo ponto de controle C. E aí, quando você quer adicionar mais, você... Ah, mas eu quero mais. É o que você faz. Você adiciona uma Bézier aqui em D, né? Certo? A partir de D, você coloca uma outra Bézier que começa em D e vai para H, sei lá. E aí você coloca um outro vetorzinho aqui, né? Vocês já viram? O pessoal coloca um outro vetorzinho aqui, ainda nessa direção, né? Ó. Você coloca um outro vetorzinho aqui. Em geral, também tem um outro vetor aqui, né? Se você pegar as Béziers, né? Você vai ver que se mexer nesses 2 vetores que eu acabei de desenhar em amarelo aqui, talvez esteja confuso, deixa eu colocar
de um jeito que eles não se cruzem, né? Porque quando você pega lá a Bézier no Corel ou em alguma coisa desse tipo, você vai ver que ele não é desse jeito que eu estou falando. Tem esses dois vetores que eu estou falando, mas também tem um vetor assim, né? Ó, tem um vetor aqui e tem um vetor aqui. Sendo que esses dois vetores que eu acabei de desenhar de amarelo, eles não fazem absolutamente nada, né? Eles só estão lá de enfeite. Os que mexem mesmo são esses dois aqui que eu acabei de colocar para vocês. Esses daqui não mexem por quê? Porque se você quiser colocar uma outra Bézier aqui, né? Se eu for colocar uma outra Bézier aqui, vai ser uma outra Bézier cúbica, né? Que vai estar aqui. Que aí essa outra Bézier vai usar esse cara aqui em amarelo, entendeu? É só para garantir a continuidade. Aí aqui, por sua vez, vai ter, né? O que faz alguma coisa. E vai ter um vetorzinho aqui que não faz nada, né? Certo? Esse vetorzinho que não faz nada é para caso você queira colocar uma outra Bézier para continuar fazendo a curva, né? E aí você teria várias Béziers, todas concatenadas, que aí fazem uma curva quão complexa você quiser, assim que o pessoal faz, né? Porque também se você ficar aumentando muito grau para ter ter a quinta, ter a sétima, ter a nona, começa a ficar um cálculo muito complexo que aí já não vale a pena computacionalmente. Então, o que o pessoal faz, o mais comum o pessoal faz é usar só a cúbica, só que aí você concatena várias cúbicas, né? Tá? E também é o mesmo princípio que é usado em outras, na B-spline e na NURBS. Essas curvas que eu estou falando são as mais usadas, tá? Bézier, B-spline e NURBS. Tanto a B-spline como as NURBS, elas são derivadas da Bézier. Uma curva que não é baseada na Bézier é chamada de Hermite, por exemplo. Mas a curva de Hermite não é muito usada. Mas não que eu tenha visto em softwares de edição 3D. O mais usado mesmo é a Bézier. Certo? Eu vou salvar isso aqui também para vocês depois mexerem. Seja Bézier cúbica, né? Eu coloco todo mundo online. Agora é difícil demonstrar NURBS. Eu fico pensando se eu coloco ou não, porque ela é meio... Tanto a NURBS como a B-spline. Embora elas sejam comuns também, o problema é que elas usam uma chamada recursiva, né? A chamada recursiva, eu já acho que recursão é uma coisa assim, né? Qual o grau de programação que vocês têm, mas talvez eu coloque nos slides depois só para constar, né? Tanto a Bézier como a NURBS, elas usam uma chamada recursiva. Sendo que a NURBS, ela usa uns fatores vizinhos para permitir uma... Porque desse jeito aí que eu coloquei na Bézier, do jeito que eu acabei de mostrar para vocês, os pontos de controle eles têm uma influência igual, né, na curva. Você pode colocar uns pontos de controle chamados de knots, isso aí surge na NURBS, né? Que aí você pode dar um peso diferente, certo? Eu quero que quando eu puxo o B, ele tenha uma influência maior sobre a curva do que quando eu puxo o C, né? No caso ali da cúbica, né? Que tem o B e C como pontos de controle. Você pode fazer isso usando a NURBS. Por exemplo, né? Então aqui a gente já viu a quadrática. Talvez eu adicione isso nos slides, né? Só para vocês terem também a noção, né? Aqui é o exemplo do gradiente de coisas que eu dei. O outro exemplozinho. Deixa eu disse que ia fazer, né? Mas não fiz. Também. Mostrar exemplos, né? Blender, o GIMP. Vamos ver se eles abrem, né? Pra gente ver. Já por que ainda tá aparecendo esse negócio, hein, já? Mas já tá melhor, né? Do que tava antes. Nesse slide aqui, parece que foi... A fórmula foi lá para baixo. Pronto.
Isso aqui é um degradê de cores, que é usando a fórmula linear, né? Outra usando também a fórmula linear, essa combinação de imagens. Esse fantasma aí, ele não é uma figura transparente, tá? Não é uma PNG, não tem transparência nenhuma, isso é um desenho de um fantasma, e ali é uma fotografia, né? Sendo que aí eu combinei as duas figuras colocando um pouco de transparência, né? Em cima do fantasma. Controle grau de opacidade, né? Algo que a gente faz no GIMP. Eu vou mostrar assim e abrir para vocês. Ele está abrindo o Darktable, não sei porquê. E o Blender já abriu. Pronto, o Blender já abriu aqui. Eu tenho que também colocar um Magnify, senão você não vai enxergar nada. Pronto. Vem aqui, ó, em ADD. Obrigado, não precisa da sua ajuda. Aqui em Mesh, ó, tem aqueles que eu falei que é o básico: plano, cubo, círculo, esfera. Veja que tem até 2 tipos de esfera, tá? Ó, que tem no Blender, que é a tal de Icosphere e a UV-Sphere. Icosphere é o lado de 20 faces, para quem joga RPG. Quem não joga RPG, esse Icosphere é uma esfera formada por faces triangulares, tá? A UV-Sphere é uma esfera mais tradicional, que é usada por faces quadrilaterais, com exceção dos polos, tá? Nos polos, infelizmente, tem que colocar triângulos para fechar. Mas a maioria da esfera é formada por faces quadrilaterais, e ela é bastante usada, tá? Até para mapas, a mais usada é a UV-Sphere. A Icosphere, ela usa triângulos, você vai ver que por usar triângulos, a curvatura dela não fica muito bonitinha. Mas tem o cilindro, tem o cone, tem o torus, tem várias. Isso aqui são devido a plugins, tá? Que eu adicionei. Não vem por default no Blender, não. E aqui em curva, ó, tem a Bezier, que eu falei que a gente estava conversando, e tem a NURBS, que é uma Bezier mais avançada, né? Além de outros tipos de linha. Isso aqui são plugins que eu ativei. O básico é a Bezier, que ela aparece lá para nós. X. Como é que eu posso ver ela? Pronto. Aqui é a Bezier. E aí, ó. Tá vendo? Os dois tem 4 vetores, né, para controlar ela. Da frente. E aí, ó. Certo? Peixe no vetor. O vetorzinho aqui de baixo, ele está mexendo em sequência, né? Porque para garantir a continuidade da Bezier, certo? Continuidade, o que é continuidade? É se eu adicionar uma outra Bezier aqui, fazendo extrusão, por exemplo, certo? As retas sejam alinhadas, né? Ó, certo? Mas tem um jeito de fazer com que elas se movam de forma independente. Se não me engano, é a tecla V. Pronto. Aí, ó. Que aí, ó, e conforme eu estou vendo outro vetor, ó, ele só afeta a segunda Bezier, certo? Ele não afeta mais essa Bezier daqui, que é aquilo que eu tinha falado para você, né? Na verdade, quem está mexendo é esse cara aqui, tá? E você pode aplicar até o V, um RIP, tá? Ele vai arrancar. Então, opa, no caso aqui é esse. E aí, ó, são esses dois carinhas, por isso que é a cúbica, né? Do mesmo jeito, dois que colam
essa curva Bézier. Esse outro daqui, ele tá para ajudar, para se você for colocar um outra Bézier de continuidade, né? E aí, por default, ele já fica alinhado com esse outro cara aqui para garantir a continuidade, quer dizer que não tem essa quebra. Aqui tá tendo uma quebra, né? Porque como eu quebrei, deixa eu aumentar o tamanho, que aí fica mais fácil de ver. Tá vendo o que aconteceu, ó? Tá vendo fazendo uma curva, né, ó? Só que aí começou outra Bézier e teve uma quebra, né, ó? Isso aqui é uma quebra de continuidade, porque a curva não continuou, não foi algo suave, essa transição, né? Tem esse ponto de quebra aqui, que é como se a função parou e começou outra, né? Isso aqui é que a gente chama de quebra de continuidade. Aí, para garantir que não exista isso, é que esses dois vetores aqui, se você quiser, eles têm que estar alinhadinhos, né? Os dois vetores, né, tem que estar bem alinhadinhos. E aí você garante que tem uma conta mais ou menos, né, tá? Coloquei mais ou menos alinhado. Só para você ver que quando você coloca mais ou menos alinhado, tem a continuidade, tá? Tá? Isso é a Bézier. A gente acabou de ver. Ah, o GIMP fechou, foi? Não, tá aqui o GIMP. O que a gente pode fazer? Pegar uma imagem lá do Heart. Certo? Aí... Meu Deus. Cara, me mostra as camadas, por favor. Channels tá bem aqui, né? Mas é porque como tem esses caras aqui, ele tá me tapando. Eu tenho que fechar o magnifier para poder pegar os camadas aqui para baixo. Aí abrir o magnifier de novo. Pronto, aqui as camadas. Pronto. Aqui a imagem, né, aberta, ó. Aí eu posso adicionar uma nova camada, certo? Nessa camada aqui, isso é só um básico para quem não sabe de... Quem nunca mexeu em qualquer programa de edição de imagem, né? Preenche toda essa camada aqui de uma cor, né? Do magenta, rosa, sei lá o quê. E na outra camada tem uma figura que eu acabei de abrir de coração. Eu quero combinar duas, ó. Eu controlo aqui com opacidade, tá vendo, ó? Foi a mesma coisa que eu fiz lá no caso do Fantasminha, que eu tô mostrando no slide, ó. E aí forma essa... Como se fosse uma folha transparente rosa, ficar combinando as duas imagens, né? Usando 59%, né? Quer dizer que essa daqui, deixa eu colocar exato. Quer dizer o quê? Que isso aqui está 60%. Eu acho que, se não me engano, isso aqui está contribuindo com 60%, esse aqui está contribuindo com 40%. Não é? Não, é o de cima, perdão. O de cima está contribuindo com 60% e o de baixo com 40%. Essencialmente é aquela mesma fórmula de interpolação linear, tá? Para combinar as duas imagens. Por isso que ela é uma das mais importantes também, né? Essa combinação de imagens, que é a mais simples que tem, está sendo feita através de interpolação linear. E a gente ainda está usando no modo normal, tá? Você pode fazer todos esses outros tipos aqui de combinação, dissolve, erase, merge, light, todos eles estão usando interpolação linear, tá? O que diferencia é que você está mexendo em a luz, que a gente vai ver no futuro, ela tem diferentes parâmetros, tá? Tem diferentes propriedades. E cada uma dessas transformações está mexendo em propriedades diferentes, ou da cor ou da luz, tá? Para fazer essas combinações. Mas ainda assim, ainda é interpolação linear, tá? Para todos esses caras que estão usando. Tem uma porção, né? Certo? São maneiras diferentes de combinar imagens. Você podia ter várias camadas aqui, tá? Aí você pode abrir uma outra camada e colocar um texto, né, por cima. Ou fazer um desenho, que nem estou fazendo, ó. Aí eu escondo só a camada que tem o desenho, né? É por isso que o pessoal normalmente trabalha em camadas, né? Opa, fiz uma coisa errada, né?
Se tiver uma camada separada, é só deletar e começar de novo, né? Sem mexer no resto da figura. E essa combinação de camadas é feita usando interpolação linear, tá? E no Blender, a gente também tem esse conceito de camadas. Agora, o problema é que vai mostrar no Blender. Como é versão nova, né? Aquela história, eu não sei ainda onde é que tá. Não decorei ainda onde é que tá essa parte. Mas tem, tá? Eu sei que tem. Agora, onde é que tá? Eu teria que procurar, a gente vai perder muito tempo aqui até eu achar onde é que está a parte de camadas, mas também tá. Você pode colocar várias figuras 3D em camadas diferentes do Blender. Isso não é só no Blender e no GIMP, não. Como eu disse, também tem no Photoshop, também tem no, acho que no Corel também tem conceito de camadas, certo? E aí você pode fazer essa combinação de imagens, você pode misturar cores. Você também pode, para usar interpolação bilinear, né? Porque isso tudo que eu mostrei até agora é interpolação. Tem que nas curvas é interpolação não linear, né? Por exemplo, para fazer esse efeito, eu peguei o rosto da Angelina Jolie e da Jennifer Aniston e combinei numa mulher. Para você poder fazer isso, você faz o quê? Interpolação bilinear. No caso aqui, eu usei do quadrilateral, tá? Tudo que eu tive, o trabalho que você tem que fazer é alinhar os pontos, né? Para dizer quais são os pontos mais significativos no rosto, né? Alinhando com o nariz, né? Para que o nariz de uma esteja alinhado com o outro, você tem que selecionar, né? Onde é que está o nariz da Jennifer Aniston, e da Angelina Jolie, né? A mesma coisa com a boca, os olhos, aí você alinhando direitinho os pontos e fazendo a interpolação, você consegue transformar o rosto, pegar como se fosse o cruzamento das duas, né? Você vê, né, o pessoal fazendo isso, já deve ter visto isso de outras maneiras, né? Tem um clipe antigo do Michael Jackson, que é, acho que é o Black and White, que ele faz isso, quando se lançou, foi uma... Mas hoje em dia, vocês devem ver aquele negócio de deixar você mais velho, né? Já viu, pessoal? Como é que o pessoal faz para deixar você mais velho? Para adivinhar como é que você vai ser quando velho? Não sei se já viram isso. Ele provavelmente está só pegando uma foto, certo? Muito provavelmente é isso que ele está fazendo. Ele pega uma foto de alguém velho, de um idoso qualquer, e está combinando o rosto do idoso com o seu rosto, tá? Não quer dizer que ele está realmente prevendo como é que você vai ser quando você for se tiver mais idade, não, tá? É isso que ele está fazendo. Ele está pegando o rosto de alguém mais velho que você e está combinando o rosto dessa pessoa com o seu. Ou então está pegando o rosto de alguém mais novo que você, eu quero ver como é que eu era criança. Aí está pegando o rosto de alguém mais novo que você, está fazendo esse alinhamento, né, das features e está fazendo a interpolação, tá? Isso aí é isso que o pessoal faz, né? Tanto para... Ou então você também aquele site que, veja como é que seria seu filho se você tivesse um filho com não sei quem. É a mesma coisa, tá? Pega o seu rosto e o rosto do seu companheiro ou companheira, faz interpolação, combina e produz a outra, tá? Se liga aí no caso, ele está fazendo interpolação de cores, né? Não é de geometrias, mas é a mesma coisa, né? Ele está pegando nesse ponto aqui, ele não está pegando o ponto, sei lá, 3,3. Ele está pegando a cor que está no ponto 3,3, né? Certo? Mas ainda assim é a interpolação. Outras aplicações também. Diga. Seria o mesmo raciocínio no caso de fusão, tipo, duas pessoas, eu quero ver o resultado de um rosto, uma fusão de duas pessoas seria a mesma coisa, no mesmo raciocínio. Como é que é? Entendi. Se o senhor falou aí do mais velho, do mais novo, no caso, se eu tenho, tipo, duas imagens, tipo, uma foto de duas pessoas, e eu quero fazer uma fusão, tipo, um rosto que fosse as duas pessoas, ele segue esse mesmo raciocínio de interpolação, correto? Sim, exatamente. Porque aí você tem... Qual é o segredo aqui, certo? Esse ponto... Cadê o... Sumiu? Fechou? O que foi que aconteceu? Ali. Pronto. Esse ponto daqui, ó, tá? Esse pontinho aqui do canto, ele é esse mesmo ponto aqui, tá?
esse pontinho aqui do nariz é esse mesmo pontinho aqui do nariz, tá? Então, o que você faz? Você alinha, né? No caso da foto mais velha ou mais novo, já tem isso salvo, né? Onde é que estão esses pontos no rosto da pessoa mais velha, ou então esses pontos da criança, talvez. E aí, quando você manda a sua foto, tudo que ele tem que fazer é detectar onde é que estão esses pontos, né? Ele pode fazer através de um algoritmo, né? E procura onde é que está seu nariz, onde é que está seus olhos e coloca os pontos ali em volta, né? Por isso que fica a grosso modo algumas vezes, né? Dependendo do site que está usando. E aí, quando ele faz a interpolação, o que ele faz? Ele pega essa cor, né? Aí, sei lá, dependendo, tem um grau aqui, uma barra aqui de controle, não sei se vocês estão vendo aqui nesse meu programinha, que vai de 0 a 1, né? Se colocar 0, vai exibir a Angelina Jolie. Se colocar 1, vai exibir a Jennifer Aniston. Colocando no meio, que foi o que eu fiz, né? Aí tá pegando metade da cor da Angelina Jolie e metade da cor da Jennifer Aniston. E tá aí colocando a mistura aqui no meio, tá? É isso que tá fazendo. Ela fazendo essa interpolação, isso para cada um desses pontos, né? Para esse ponto, para cada um dos pontos correspondentes, né? Tá fazendo essa combinação de cores. Tanto que aí pode acontecer alguns defeitos, né? Que defeitos que pode acontecer? Por exemplo, nesse caso aqui, você está para perceber, né, que a Angelina Jolie ela tá usando brincos, né? E a Jennifer Aniston não tá. E aí apareceu um brinco fantasma, né? Que a mesma coisa com o cabelo dela, ó. Certo? Dá para resolver isso, certo? Mas eu não quis ir atrás de fazer isso, não. Daria para. Como é que se resolveria isso? Bastaria. Pelo jeito que eu coloquei aqui, eu coloquei que tem só um parâmetro, um Tzinho, né, que controla a interpolação de todos os pontos, né? Para você não aparecer esse brinco fantasma, você teria que ter Tzinhos diferentes para cada um desses pontos, né? Teria que ter parâmetros de interpolação diferentes para cada um desses pontos da interpolação quadrilateral que eu estou usando. Aí não quis fazer isso, não, que daria muito trabalho, né? Eu fiz só um que mexe todos. E já dá para pegar o rosto, né? Que é o principal. Mas aí bastaria colocar aqui para os caras que estão do lado de fora, né, do rosto, não estão no rosto, você colocar, no caso, se eu estivesse fazendo com o rosto de vocês, eu colocaria para preservar as cores do seu rosto, né? E aí desse jeito ia aparecer meu rosto misturado com a da Angelina Jolie, só que usando ainda o meu cabelo, né? Sem aparecer brinco, nem o cabelo fantasma dela, né? Certo? Deu para entender ou não? Eu espero. Deu sim, ficou bem claro. Ok. Mas se você quiser fazer um programa desse, eu posso até... Eu acho que ainda tem o código-fonte disso aqui. Se quiser, eu posso passar o código-fonte desse programa. Ou então, se você quiser fazer, eu ajudo. A fórmula está aqui. A fórmula parece complicada, mas não é, né? Isso aqui é do quadrado, certo? É a interpolação lá do quadrilateral. É a mesma forma do quadrado. É a forma do quadrado que eu estou usando aqui. Para pegar esses pontos. Sendo que ainda faço uma outra interpolação entre as cores, né? Eu faço duas interpolações aqui nesse caso, né? Uma para pegar os pontos e outra para fazer a interpolação nas cores. Além disso, outro exemplo é visualização volumétrica. Visualização também é um método de interpolação. Nesse caso aqui, a gente tem acho que é um jacaré. Eu tinha acabado de ler. Tem uma diferença, tá? Esse jacaré e crocodilo. Eu não sou especialista. Tem uma diferença. Eu não sei se é um... Eu sei que um tem um bico, tem um focinho mais triangular. Agora eu não sei se é o jacaré ou o crocodilo. Acho que é o jacaré. Mas enfim. Aí ele está usando esse é um modelo 3D, usando o jacaré, né? Sendo que aí conforme você controla o grau de opacidade, por quê? Porque isso aí é um volume, certo? Ele usou um scan 3D que pega o volume, aquele do MRI, né? Que você faz, ou que você usa aquele aparelho de scanner, como é que é o nome? Não sei, ó. MR Scan, né? Scan. Bom, esse aparelho vem aqui, né?
Eu espero que vocês nunca precisem do médico fazer isso, né? Se bem que depende do que você vai fazer lá, né? Não sei. Tem coisas que são mais graves, tem coisas que são menos graves. Abrir link nova guia. Ver se consegue abrir para mim isso aí. Ligação, né? Mas esse aparelho aqui, tá? Isso aí, os campos magnéticos para identificar, para pegar pontos dentro do seu corpo, né? Você pode ver o seu cérebro, pode ver como é que está seu coração, seja lá o que for. Você pode pegar até todos os pontos que você pega, só que ele não faz essa seleção, né? Na hora que ele está fazendo isso, ele vai pegar todos os pontos. Só que aí, usando interpolação, você pode dar pesos maiores de acordo com a densidade dos que você calculou nos pontos, né? Que você pegou do ponto. Qual essa densidade é dita pela intensidade magnética, se não me engano, em cada ponto, certo? Enfim, porque o osso ele tem uma densidade diferente do sangue, tem uma densidade diferente do músculo, tá? E aí, usando interpolação também, e dando diferentes graus, né, usando diferentes Tzinhos, você pode ver só os ossos, pode ver só os músculos, pode ver só o aparelho respiratório, né? Usando interpolação também, é isso, tá? Isso é imagens médicas, né? Dá para fazer isso. Você encontra esse tipo de imagem na internet gratuita para fazer esse tipo de teste. Só que aí, como é que essa figura, por exemplo, vai vir? Essa figura aí vai vir como se fosse um cubão, tá? Vai vir esse crocodilo, esse jacaré, sei lá, ele vai vir dentro de um cubo que, se você tentar desenhar, pintar todos os pontos, vai aparecer um cubão. Ou vai aparecer um cilindro, né? Você vai dizer, ué, não é um jacaré? Cadê ele? Aí você tem que justamente usar os pontos de interpolar, aqueles parâmetros de interpolação, usando pesos diferentes, para poder aparecer só o jacaré, só a pele do jacaré, né? Ou então aparecer só os ossos dele, ou aparecer só as musculaturas. Você vai mexer nesses graus de interpolação. Mas as fórmulas são as mesmas ainda, já que a gente já viu. Só que isso aqui é um exemplo de aplicação. É aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Que eu fiquei devendo. Como é que você calcula, né, o comprimento, ó, usando o produto escalar lá do vetores? É assim, tá? O produto escalar com ele mesmo, raiz, né? Raiz do produto escalar no vetor com ele mesmo, dá o comprimento dele, certo? Você não precisa decorar isso, apenas porque tem, se for usar Python, C, C++, Java, todos eles já vão vir lá, length, ou então alguma função que calcula o comprimento do vetor. Mas só para você ter uma ideia de como é a fórmula, né? O comprimento do vetor é calculado assim, usando o produto escalar do vetor por raiz do produto escalar no vetor por ele mesmo. O ângulo, como é que faz? É o arco cosseno entre dois vetores, né? Do produto escalar de um vetor pelo outro vetor, dividido pelo comprimento do vetor A vezes o comprimento do vetor B, certo? Isso aí é o ângulo entre dois vetores, é assim que você calcula. A área do triângulo é a metade, né, do módulo do produto vetorial entre A e B, isso aí em 2D, tá? E 2D retorna um valor, né? E o volume, você faz o que é 1/6 do vetor C, produto escalar do vetor C, pelo produto vetorial de A e B. Certo? Esse aqui é o volume do tetraedro, né? É dividido por 6, por quê? Porque num hexaedro você consegue colocar 6 tetraedros, tá? Você pode colocar até menos, certo? O menor que você consegue preencher um hexaedro é você consegue colocar 5 tetraedros dentro de um hexaedro. Só que usando essa fórmula dos vetores escolhidos para calcular o volume, é 6, certo? Desse jeito aí, nesta fórmula é 6. Se fosse usar 5, né, para ser 1/5 aí a fórmula ia ser diferente, tá? Então, a maneira que você escolhe os vetores muda até a maneira que você calcula a área, né? Ou o volume. Mas, só para mostrar, né?
Porque isso aí é um jeito, na verdade, o jeito tradicional de calcular área e volume, que vocês devem ter, talvez já tenham aprendido, é usando integral, né? Integral 2D ou integral 3D, certo? Mas você também pode usar a geometria para calcular área e volume usando vetores. E aí, dependendo dos vetores que você escolher, vai ser de um jeito diferente, né? Como é que você calcula a área ou o volume. Comprimento do ângulo, comprimento em ângulo não, tá? Aí se a gente acaba, tá aqui meu WhatsApp, né? Não sei se tem lá no outro slide. E meu e-mail. E quem quiser tirar dúvidas. Eu acho que eu vou colocar mais um exemplo aqui de interpolação. E vou colocar talvez a da NURBS. Isso a gente acaba a segunda aula. Já dá para fazer a lista, né? Essa semana eu mando para vocês uma lista nova. E aí a terceira aula, agora a gente vai começar a falar de implementação. Agora que já tem a base, né? Necessária. Antes de falar de cores, que aí cores já está mais na frente, a gente vai falar agora das ferramentas, né? Finalmente, né? Finalmente vão sair tanta teoria e vão começar a mexer na prática, né? Agora, antes de voltar para a teoria de novo. Por que fechou, hein? Ah, meu Deus. Deixa eu fechar aqui o Magnifier, senão ele vai atrapalhar. Fecha. Meu computador não ajuda. Vamos lá. Eu fechei sem querer o LibreOffice aí para abrir, tá vendo? Problemas às vezes. Então, é uma aula pequena, mais ou menos. Não sei se vai dar para terminar hoje, mas se não terminar hoje, termina na quarta. Né? Na quarta já começa a mexer em OpenGL. Tá? Já, no máximo, quarta-feira já dá para vocês começarem a fazer seu trabalho, certo? Hoje não, mas depois da aula de quarta-feira já vai dar para vocês começarem a fazer o primeiro trabalho. Hoje a gente vai ter que falar da instalação e configuração, que eu acho importante. Certo? Então, essa aqui tem várias opções de ferramentas, né? Eu falei para vocês, a que eu uso, prefiro é que vocês mexam com o OpenGL Qt. O OpenGL Qt são uma ferramenta de cross que nem o Java. Ou seja, se eu usar Python e PyQt, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, funciona no Mac, funciona no Windows, funciona numa máquina da Sun, funciona em qualquer sistema operacional que você quiser. Até no Android funciona também, desde que você instale o Python, né? Mas funciona. Ou seja, você roda o seu programa onde você quiser. E o que você tem que fazer, né? Você vai ter que baixar o Python, lá do site python.org, né? E depois que instalar o Python, que aí é um executávelzinho, deixa eu mostrar para vocês. Vou de fechar de novo sem querer aqui, né? Tá? Python.org, né? A gente está no site do Python. Vai pensando que não ia precisar, é preciso, né? Senão vocês não vão ver onde é que eu estou clicando. Bom, certo? Aqui em Downloads, ó, no site do Python.org. Você vai em Downloads, aí vai pegar a versão mais nova, tá? O 3.94. Existe a versão, talvez a versão 2.7 ainda esteja disponível para baixar, mas ela já está deprecada, tá? Deprecated. Decore essa palavra, deprecated. Quer dizer que ela não é mais usada, tá? Você programar em Java, você deve ter visto muito essa palavra, deprecated. Né? Quer dizer que cai em desuso. Então, a versão 2.7 do Python, tinha gente que ainda usava, porque tem algumas bibliotecas, como por exemplo a Pygame,
que ainda usa o Python 2.7, né? Ninguém quis atualizar a Pygame, não sei se já atualizaram recentemente, serve para você fazer jogos no Python, né? Tem muitos... Eu baixei um jogo recentemente que era feito no Python, lá da Steam. Então, enfim, esses jogos ainda, os jogos que usam Python ainda usam a versão 2.7, né? Né? Alguém atualize, enfim, basta algum desenvolvedor pegar e atualizar, né? A Pygame para usar 3.9, que é a mais recente, né? Então você vai aqui clicar em download, aí você pode baixar, tá vendo? Para o Linux, para o Mac, para o Windows, para qualquer sistema operacional tem, tá? Você vai baixar o executável, executar, né? Aquele negócio, next. Você quer vender sua casa, né? Tudo bem. Só vai, né? Que ele... né? Acho que imagina, todos vocês podem fazer. É só uma curiosidade, né? Embora a gente fale instalar, embora exista esse verbo instalar, que vem do inglês install, instalar, para quem não sabe, é só copiar arquivos. É só um nomezinho para dizer copiar arquivos. É isso que qualquer instalador faz, tá? Ele copia arquivos. A única diferença é que alguns instaladores, em vez de copiar todos os arquivos para um diretório só, às vezes ele copia alguns outros arquivos para diretórios diferentes, né? Tipo do Windows. Se usar algum DLL, ele vai copiar alguns DLLs para a pasta do Windows, tá? É só isso. Mas o instalador, o que o instalador faz? Qualquer instalador, é isso que ele faz, tá? Só copiar arquivos. Vocês que são programador, desenvolvedor, já deveriam saber disso. Quem não sabe, é isso que o instalador faz, tá? Ele está copiando arquivos. É só isso que ele está fazendo. Não tem nada demais. Mas o que ele faz é copiar arquivos para diretórios diferentes. E se você usar uma ferramenta de busca, colocando quais são os arquivos que foram modificados recentemente no computador, você vai ver exatamente qual foram os arquivos que ele instalou. Depois de terminar a instalação, faz uma busca por data e você vai ver exatamente quais foram os arquivos que o instalador colocou e aonde ele colocou. Enfim, só um parênteses aí. Aí vocês vão ter que pegar depois o pip, tá? Que o pip ele é um gerenciador de instalação, não sei se é o nome correto, é isso, que ele permite você fazer esse tipo de coisa, tá? Python menos, estou em caps lock, não sei porquê. Python menos M pip install upgrade, por exemplo. Isso aqui vai dar um upgrade no meu pip, tá? Eu acho que é o 2.7, ainda tenho o 2.7 instalado nessa minha máquina, tá? Então eu vou colocar aqui para Python 3. Não, então já tá corrigido, então já tá como show. Né? Então, quando eu coloco Python, ele abre o quê? Já abre o 3, né? Então pronto, já tá tudo certo. É uma dicasinha, né? Quando você tem mais de um Python ou mais de um Java, eu faço isso, né? Coloca Java, sei lá, Java 3, né? Java 2, né? Por isso que tá aquele negócio. Eu acho que eu já apaguei a versão 2.7, então agora o Python já é o 3. Certo? Isso aqui é de módulo. Eu estou usando o módulo do pip para instalar um upgrade no próprio pip, tá? Isso daqui é só, enfim. Ele também permite você instalar pacotes do Python, tá? Usando essa linha. -ip install upgrade. Eu fiz certo, fiz errado ainda aqui. Upgrade. Pip. Certo? Tá vendo? Eu estou dando um upgrade do pip, que ele já instala ó, automaticamente. Atualiza, né? Para você o pacote do pip. A primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Você vai baixar o pip, instalar ele. Ele vai vir no formato de um setup.py, tá? Também aqui, ó. Ele vai vir esse formato aqui, get.py, esse arquivo. Porque no meu já está instalado, não adianta fazer isso, né? Aí você vai fazer python get.py, que ele vai fazer o download, instalar o pip para você, o módulo. E aí você vai fazer esse comando que eu acabei de fazer, para dar um upgrade no pip. E aí você vai instalar, ó, o PyOpenGL, o PyOpenGL Accelerate,
O Accelerate, só falando, né, não funciona em todo mundo, tá? O essencial é o PyOpenGL, tá? O Accelerate é porque ele tem alguns métodos para otimizar os processos do PyOpenGL, tá? Em suma, alguém teve a ideia brilhante, graças a Deus, de rodar um profiler no PyOpenGL e viu, opa, esse método aqui dá para ficar mais rápido se eu fizer assim, né? Aí eles fizeram o PyOpenGL Accelerate, tá? Então, tipo, mas não é obrigado, né? Se você usar o PyOpenGL, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas se puder, instale os dois, né? Instalar o Qt5, tá? E instalar o Jupyter Lab. O Jupyter Lab é que vai criar uma coisa chamada Live Notebook, que é usado no MATLAB, que é usado na NVIDIA, que é usado em grandes empresas, que é como se fosse um documento interativo. É melhor que uma página web. É a mesma ideia da página web, né, de ser um documento interativo, mas é um pouquinho melhor. Por quê? Porque você pode fazer programação dinâmica, né? A página web não permite você fazer isso, senão você poderia invadir, né, o site dos caras. Se bem que existem algumas testes de injeção de código que até funcionam, dependendo do site. Se o cara... enfim. A página HTML é essencialmente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no Jupyter, tá? Sendo que, em princípio, a página HTML não permite tudo que a gente vai fazer aqui no Jupyter, que o Jupyter ele permite a gente inserir código e fazer modificações no documento de texto de forma dinâmica. Certo? Então, tudo isso aqui são o quê? São nomes de pacotes que a gente usa o pip para fazer a instalação. A gente instala o PyOpenGL, instala o PyQt e o Jupyter, tá? Além do próprio pip, né? Certo? Que aí, uma vez instalado, você vai poder fazer Jupyter. Acho que é Jupyter Notebook, desse jeito aqui. Tá? Que aí ele vai iniciar um servidorzinho no seu computador. Um servidorzinho Python, né? Se você precisar, eu acho que hoje em dia não precisa fazer isso, tá? Mas antigamente precisava. Dependendo da sua versão do Windows, né, também. Às vezes você precisa mexer no path, tá? Mexer no path no Windows é você vir aqui na computador, botão direito, propriedades, tá? Propriedades. Aí aqui em Advanced System Settings, Environment Variables, né? Variáveis de ambiente, Environment Variables. E ali tem as variáveis de ambiente, que uma delas, a mais importante para a gente, é esse path. Você editando, certo? Você pode colocar aqui no final do path, separado por ponto e vírgula, o caminho, né? Sei lá, C:/Python, né? Onde você instalou o Python, tá? Onde você instalou nesse diretório. Por quê? Porque desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó, isso aqui é chamado de um terminal, tá? É um terminal virtual. Antigamente as pessoas programadores, todo mundo a gente programava usando tela preta, tá? Hoje em dia a gente usa ambiente visual, mas isso aqui é o tradicional da programação, é usar essa tela preta, usar terminal. Se você instalou o Python, certo? Escreveu o Python aqui, e em vez de executar o Python, não aparecer comando não encontrado, quer dizer que você tem que pegar esse comando, tem que colocar o Python e inserir no path do seu computador, tá? Eu acabei de mostrar como fazer isso no Windows. Quer dizer o quê? Quer dizer que o seu terminal tentou procurar esse programa do Python aqui, ó, nessa variável path, que é uma variável de ambiente, que tem os diretórios onde ele deve procurar por programas de instalação, certo? Quais são os diretórios que ele procura por programas? Aqui na casa seria, na verdade, PythonB, né? Onde é que está o executável do Python? Certo? Você instala o programa, vê onde é que está o executável do Python, pega o diretório dele e insere no path. Que aí, quando você vier abrir de novo o CMD ou o terminal, ele vai encontrar agora o Python na hora de você
executar. Só para Python, isso serve para Java. Java também tinha que fazer isso há muito tempo atrás. Eu não... Enfim, eu não sei como é que tá. Eu estou mostrando isso porque eu sei que tem programa que precisa fazer isso, certo? Não sei se o Python atualmente já não precisa mais fazer isso, eu espero que não. Mas se precisar, você já sabe como é que faz. Você vem aqui, adiciona a variável de ambiente, dá OK. Não vou dar OK porque ele vai ensinar um diretório que não existe, né? Mas você dá OK e pronto, né? Tá, já está configurado. No Linux, você tem que mexer num diretório do bash. Tem um bash.rc, e lá o terminalzinho. O default do Windows é esse prompt, né? É esse prompt ou aquele Windows PowerShell, né? Dependendo da versão que você está usando. Ou é o prompt ou o Windows PowerShell que você está usando, o CMD, ou o Windows PowerShell que você está usando no Windows, e é assim que você configura. No Linux, no seu diretório home, tem lá um arquivo .bashrc que você usa para adicionar variáveis de ambiente. E no Mac é a mesma coisa, porque o Mac ele é baseado no Unix, tá? O iOS ele é baseado no Unix, que é o mesmo que o Linux é baseado. Tanto o Linux como o Mac são baseados no Unix, que é um sistema antigo, mais antigo que o da Microsoft. É a mesma ideia, você edita um arquivo para adicionar variáveis de ambiente. Mas eu acho que no Mac tem um jeito de você também adicionar pelo painel de controle. Mas eu não me lembro aqui. E não estou com o Mac. Meu Mac está quebrado. Está na manutenção. Outra, isso aqui você instalou tudo. Instalou o Python, instalou esses módulos. O próximo passo seria você instalar o Qt, tá? Porque você instalou só o módulo do Qt. Você tem que baixar lá no site do Qt a biblioteca do Qt, né? Qt.io, esse não é uma biblioteca de Python, aquele módulo ali só faz uma interface com... Ele está atualizando, hein? Eita. Não sei porquê, mas o Magnifier parou, né? Pronto, aqui. Certo? Aqui nesse site aqui, Qt.io, você vai entrar no site do Qt, certo? Vai vir download try. Depois você instalou tudo aquilo, né, no Python. E a todos os lugares, né? Só que se você quiser programar para poder, você não pode usar a versão, você tem que pagar, tá? Mas só para você estudar, para desenvolver. Eu não li exatamente, talvez não. Enfim, você tem a opção de usar o open source, né? Se não me engano, a licença deles exige que você use, que você pague, se você for fazer produtos comerciais. Mas eu acho que no caso da open source, não. Então, por isso que a gente vai usar o open source, que não tem esse problema. O open source você pode usar para qualquer LGPL, né? Que ele está usando aqui, tá? Usa LGPL, né? Você pode usar para o que você quiser. Você vai no Go Open Source. Enfim, a licença, né? Você quer ter certeza. Professor? Oi. Esse Qt, ele é de quê? Para que serve essa biblioteca? Eu não ouvi. Se puder explicar, por favor. O Qt ele é um gerenciador de janelas, certo? E quando a gente faz programação, eu não falei que tudo isso aqui que a gente está vendo na tela não é desenhado, né? Tudo isso aqui está sendo desenhado. A página HTML, esses botãozinhos aqui estão tudo sendo desenhado. Quando a gente for programar, a gente vai fazer... Nosso foco não é programar em OpenGL, né? Para poder usar a placa de vídeo. Então, a gente quer fazer isso numa janela, né? Para a gente poder gerar essa janela com menu, com botão, com essas coisas, é que a gente vai usar o Qt, certo? O Qt é um gerenciador de janela. Porque o OpenGL em si, ele não faz isso. Até
dá para fazer, tá? O Blender ele é todo feito em OpenGL, por exemplo. Só que para você fazer todo um programa em OpenGL puro, né, usando só Python e OpenGL, vai dar muito trabalho, porque vocês vão ter que desenhar cada coisa, você vai ter que desenhar o botão, vai ter que desenhar a janela, né? Então, usando o Qt, a gente já vai ter vários recursos desses que vocês estão acostumados prontos, tá? É uma biblioteca que permite a gente acessar esses recursos visuais mais comuns, né? De menu, de barra de status, combo box, checkbox, exibir uma imagem, né? A região de ter várias canvas para desenhar, fazer desenhos diferentes numa mesma tela, tem vários recursinhos, né, que facilitam a nossa vida, certo? A fazer programação OpenGL, é para isso que o Qt serve. No Java, ele tem, por exemplo, a biblioteca AWT, que seria esse equivalente. Na verdade, nem a AWT, né? A AWT já é antiga, acho que é a Swing atualmente, né? A biblioteca Swing é que faz isso no Java, por exemplo, né? No Python não tem uma biblioteca, o Python não possui uma biblioteca específica para desenhar a janela, então a gente usa Qt, certo? E também é usada, quem usa C, C++, você também usa Qt, também dá para usar ela, tá? Quem for usar C, C++, você também pode usar Qt para fazer a janelinha bonitinha. Tudo bem. Existe outras, por exemplo, né? Existe... Qual mais? Eu sei que não sei qual é que é a... SDL não, professor. Em C, SDL para C. SDL, né? Também. SFML também. Essa aí eu não conheço. Mas, enfim, tem várias bibliotecas que você pode usar, né? Se você quiser usar outra, você pode, tá? Só que o meu código vai ser todo feito usando Qt, tá? Se você quiser usar outra, você pode. Não tem problema. É porque eu acho bom também, porque existe uma coisa, obrigado. E eu não estou instalado aqui nesse computador. Mas, enfim, o Qt Creator, ele permite você... Ele tem uma versão que é What you see is what you get, né? Se não me engano é assim, What you see is what you get. Acho que é esse WCMig. Se eu tivesse feito errado. Se eu fiz errado. Esse aqui, o Qt Creator, ele te dá um ambientezinho de janela que você pode criar essa janela visualmente. Você é só arrastar o botãozinho. Eu quero colocar um botãozinho aqui na minha janela. Eu quero colocar um menu aqui na minha janela. Você vai só arrastando as coisas e colocando em cima. Até montar a janela do jeito que você quiser. Com botão, com menu, né, com esses recursos visuais, né? Antes de você mexer na parte do OpenGL, né? Estou falando só da parte da janela, né? Colocar um sobre, né? Fazer um instalador, tudo isso facilita, tá? Se você usar Qt. Qt é um gerenciador de janelas, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer não, E nem o Windows, né? O sistema operacional do Windows oficialmente é o DOS, né? Mas o Windows seria um ambiente de janela, né? Que a gente está usando quando a gente está no Windows, é um ambiente de janela. Que gera essas janelinhas quadradas, né? Gente, né? Só quando você faz programação, você vai ver que não... Você pode até usar... O Windows ele tem uma API que permite você gerar janelas no formato do Windows, tá? Mas só que se você fizer isso, qual o problema de você usar a API do Windows para gerar janelas, né? Com menu e tal, para ficar igualzinho ao seu sistema operacional? É que só vai funcionar no seu sistema operacional, né? Só vai funcionar se for no Windows. Se você quiser fazer... Se não dá para usar a API do Windows para gerar uma janela no Mac, por exemplo. Tá entendendo? Então, usar um Qt, usar um GTK, usar um SDL, permite você ter uma biblioteca cross-plataforma, né? Que você pode... Aquela mesma janela que você
cross-plataforma, certo? Decore esse nome. Você permite você usar aquela mesma janelinha. A mesma janela que você está vendo no Windows é a mesma janela que você vai ver no Mac, é a mesma janela que você vai ver no Android, é a mesma janela que você vai ver em qualquer sistema operacional que você mexer. Se você usar bibliotecas cross-plataforma como a Qt, certo? Se você não usar, aí você vai ter um problema, né? Você, como desenvolvedor, vai estar criando um problema que aí depois, quando você cria... Se alguém depois pedir para você, ei, cara, seu programinha lá do Windows é tão legal, cria uma versão para o Mac. Aí você, putz, grilo, vou ter que criar outra janela, vou ter que pegar uma outra biblioteca para programar. Dá tipo esse problema. A não ser que você esteja trabalhando para Mac, para Apple, para Microsoft, para algum desses desenvolvedores grandes, né? A gente sempre usar ferramentas de cross-plataforma, certo? Que funcionam em múltiplas plataformas. O OpenGL também é uma delas, tá? O OpenGL é uma ferramenta que funciona em qualquer sistema operacional. E ele já é instalado por default quando você instala a sua placa de vídeo. O driver da sua placa de vídeo, seja AMD ou NVIDIA, tá? Ou então da Intel, sei lá o que. Só que eu também coloco aí o Mesa 3D, por quê? Porque tem alguns, dependendo, algum de vocês pode ter um computador que tem uma placa de vídeo muito velha, tá? Que não instala o OpenGL. Deus livre vocês. Mas se acontecer, aí o que você vai fazer? Eu sou no meu computador, não tem OpenGL, o que é que eu faço, né? Se não tiver OpenGL, aí o que você vai fazer? Você vai instalar esse tal aqui do Mesa 3D, tá? Se o OpenGL não existir no seu computador, você deu azar. O OpenGL tem até no Android, tá? Tem no Android, tem no iPhone, tem no tablet, né? Enfim, funciona em qualquer lugar. Mas se você deu azar que não tem no seu computador, porque você tem um computador muito velho, acontece, né? Nem todo mundo tem dinheiro. Você vai lá pegar o Mesa 3D, certo? Que o Mesa 3D ele é uma implementação do OpenGL para executar no seu computador usando a CPU, tá? Ele usa a CPU em vez de usar a GPU. A GPU é a Graphics Processing Unit, né? CPU é Computer Process Unit, se não me engano, é isso? Certo? A CPU é o processadorzinho do seu computador, a GPU é o processador da sua placa de vídeo. Certo? Então, o Mesa 3D ele usa o seu processador, seja i3, seja, sei lá, 386, seja o que for, ele vai usar o seu processador para fazer desenhos 3D, certo? Isso aí, esse Mesa 3D é só para quem não tiver OpenGL no seu computador, tá? Se você tiver OpenGL, dê graças a Deus e continue só faça instalar o Qt e o Jupyter. O Jupyter também dá para instalar pelo site, tá? Eu coloquei aí. Mas eu recomendo que você instale desse jeito, tá? Usando o Python com o pip. E desse jeito, ele já faz a configuração, certo? Senão você vai ter que configurar o Jupyter para usar o Python que você instalou, tá? Você vai ter que mexer um pouquinho na configuração do seu computador. Se você não sabe mexer em configuração, mexer em path, etc., é melhor você instalar pelo pip. Mas se você achou o pip muito complicado, você tem a opção de ir lá no site do Jupyter, instalar o Jupyter, e o Jupyter ele também tem um módulo de instalação, e aí você pode instalar tudo pelo Jupyter. E aí é só você ler lá o tutorial na página do Jupyter, tá? É uma outra opção, certo? Se achar que o pip é muito complicado, você vai aqui no site. Não sei porque o Magnifier está travando. Você vem aqui no site do Jupyter, né? Opa. Sem querer apertei no DAS. Tá? E aí você pode instalar o Conda, tá vendo? Ó? O Conda é que vai ser o seu instalador, tá? Você instala o Jupyter. Pode usar o pip. Eu prefiro que você use o pip, né? Como eu falei para vocês. Mas você vai usar, se você instalar por aqui, você vai usar esse Jupyter Lab, tá? Para executar.
que o Jupyter instala esse tal de Kunda, tá? Aí o Kunda vai ser o seu gerenciador de download, vai ser o seu instalador, tá? Em vez do pip. E aí você lê basta ler a documentação, né? Se alguém tiver problema, você me diz, eu mostro, você faz esse Kunda, install, esse -c, eu acho que vai colocar o pacote, né? Enfim, é a mesma coisa aqui, ó, para instalar esse Voila, para instalar com Kunda e para instalar com pip, né? Certo? Tem gente que prefere esse Kunda, né? Porque o Jupyter ele tem várias aplicações, tá? Ele não tem só o notebook, que é o que a gente vai usar. O Jupyter Lab, se você for instalar o Jupyter Lab mesmo, ele vai abrir uma página cheia de... Quando você executar o Jupyter Lab, ele vai vir várias aplicações para você executar, certo? Mas eu quero só o Jupyter Notebook. Que aí, né? Opa, acabou que a gente desviou do assunto. Mas aqui, ó, eu rodei o Jupyter Notebook. Por que Magnify? O Magnify tá dando esses bugs. O maluco tem que ficar executando toda vez, né, na hora de... Ou então pode ser porque, como eu disse, eu desativei os efeitos do Windows, aí o Magnify não tá conseguindo atualizar. Sim. No prompt, esse prompt aqui pode fechar. Esse outro prompt aqui, né? Instalei o pip. Aqui, executei o notebook. Se tiver tudo instalado direitinho, ele vai executar aqui o notebook, ó. Certo? Ele cria um servidorzinho. Com esse servidorzinho, você pode vir aqui nesse endereço, ó, localhost 888. No seu browser, né? Ó. Não sei porque não está pegando. Deixa eu abrir pelo... Esse aí já é problema do Chrome. Tá querendo atualizar. Vamos lá, Chrome. Deixa eu abrir pelo Firefox. Ser local, né? Então, como é para ser local, não era para estar demorando tanto assim para carregar. Eu recomendo que você sempre tenha mais de um navegador por causa desse tipo de problema também. Uma coisa não está carregando porque tem a história do cache, né? Aí o navegador às vezes não atualiza o cache. A refresh no cache automático. Enfim. Certo? Vai abrir essa tela de Jupyter. Isso aqui é porque eu já coloquei senha. Mas no seu de você não vai aparecer esse negócio de colocar senha, não, tá? A não ser que você configure no Jupyter para colocar senha. Mas o que vai aparecer é esse servidorzinho aqui, ó, do Jupyter, rodando. E aqui o seu diretório, né? Onde você tá. Tá aqui no meu home, né? Se eu colocar em desktop, vai aparecer os mesmos arquivos que eu tenho aqui no meu desktop, tá? Comprovante, CG 2021, né? Ó. Se a gente for lá para o meu desktop, tá aqui, né? Ó, CG 2021. Tem uma parte de comprovante aqui, tá certo? Como se fosse uma interface web, um Explorer, né? Certo? Mas esse aqui ele permite a gente criar, ó, certo? Um notebook em Python, que não está atualizando lá para variar. Magnifier, tá? Eu acho que vou ter que ativar de novo os efeitos de volta. Ativei para ver se ficar mais rápido, mas se for para ficar desse jeito. Aqui, ó. Certo? New Notebook em Python, tá? Ó. Ele permite você criar também um arquivo de texto, uma pasta, ou então um terminalzinho dentro do Jupyter. Qual a vantagem de a gente usar desse jeito, professor? De usar um notebook aqui desse jeito? A vantagem é que fica tudo... Esse aqui é um notebook, para vocês verem como é que é a cara, né? Ó. Tudo que você executar, você já tem uma resposta aqui, tá? Tá? Isso aqui é a entrada, que vai ser o código Python. Isso aqui é a saída, out, né? In, out. Isso aqui fica contida, como se fosse uma máquina virtual que a gente está executando no nosso computador, certo? Através de um servidor Jupyter.
E aí, se o seu programa der algum problema, ele está executando dentro de um kernel separado, certo? Do seu computador. Você pode dar interrupt, pode parar, pode reiniciar, pode limpar tudo e executar de novo, pode só executar tudo de novo, limpando a saída, né? Você está com uma ferramenta contida, certo? Ela não vai mexer no seu sistema operacional. Se o seu programa der qualquer problema, não vai travar seu Windows, nem Linux, nem nada, certo? Só basta você fechar o navegador e abrir de novo, certo? Isso aqui fica um local contido. Além disso, se der algum erro, o erro vai aparecer aqui para vocês, tá? Não vai aparecer numa tela preta. Porque se você usar terminal para programar, a saída do terminal, principalmente quando a gente está usando Python, não é necessariamente a mesma saída do terminal. Ele pode ir para um arquivo, pode ir para um diretório, né? Para a gente não ter esse problema, fica tudo contido dentro do Jupyter, certo? Qualquer erro que der, vai aparecer para vocês também lá no navegador, tá? Com exceção, acho que do QT. No QT, a gente teria que fazer um tratamento de erro, mas para o Jupyter, erro do Jupyter, do Python, que é o sistema que a gente está usando, não, vai ficar tudo contido dentro do Jupyter, certo? É um jeito que eu já disse para vocês, é usado, né, pelas grandes empresas, e é um jeito que eu acho melhor, né, tanto de dar aula, como também para vocês poderem compreender o que está sendo feito, né? Você pode colocar passo a passo, se você quiser, tá? Embora vocês vão ver que eu coloco normalmente todo o programa aqui, né? Se você quiser, na casa de você pode pegar o programa linha a linha, certo? Colocar aqui tipo import, NUMP. Aí colocar aqui A igual a NUMP, ponto array, 1, 2, 3, né? Aí depois, opa, eu não executei ali em cima, tá? Primeiro dá o load, depois executa esse aqui de baixo. Você pode colocar de forma que fica tudo separado, cada cell below, aí aqui colocar A igual a vezes 2, insert cell below, vai colocar aqui print A, opa, o que foi, cara? Print A, tá? Para executar é Ctrl Enter, né? Não tá indo, porque executou, set, executou, pronto. A Shift Enter que eu apertei, a Ctrl Enter, agora nem Shift Enter, né? Apertei. Pronto. Você pode pegar o programa que eu vou mostrar para vocês e colocar em células diferentes para executar passo a passo o programa e ver em qual lugar que está dando errado. Você pode pegar o programa que eu vou passar para vocês, quebrar ele em linhas e executar linha a linha, se você quiser, para ver o efeito progressivo do que está acontecendo no programa. Você pode fazer isso, tá? Usando o Jupyter. Não é algo que dá para fazer em outras linguagens, né? Em outros ambientes. Mas principalmente para vocês que estão aprendendo, isso aqui é ótimo, né? Você pode ver linha a linha o que está acontecendo. Depois de executar essa linha, o que é para acontecer? Depois de executar essa linha, o que é para acontecer? Você pode fazer isso linha a linha do seu programa. E ter uma resposta ali já imediata. Se essa linha der problema, já aparece aqui embaixo, né? Não precisa continuar executando o programa. Você já pega exatamente onde está o erro. Já estamos até passando. Enfim, aqui tem o Jupyter, como é que fica a instalação. Aqui as vantagens, né, que eu estava falando. Histórico de todos os comandos, você ainda tem isso, tá? Tem o histórico de todos os comandos, depois eu mostro como é que pega ele. Tem o retorno visual com pop-up ou na mesma janela. Você pode acrescentar textos, figuras e vídeos e sons até, se você quiser. Você pode colocar a minha aula. Se quiser anexar a minha aula no notebook, você anexa. Certo? Isso é mais fácil de divulgar,
certo? Usando o Python Notebook, ele já é meio que um debugger, né? Que o debug, uma das vantagens do debug, eu esqueci de falar, é justamente os pontos de controle, né? Isso que eu acabei de mostrar para você, é você criar pontos de controle no seu programa, de forma que você possa interromper a execução do programa a qualquer momento que você quiser. Aquela história do loop, eu sei que o loop deveria executar 1000 vezes. Aí então o que eu vou fazer? Eu vou executar lá 1000 vezes, um por uma no debugger? Não, você coloca um ponto de breakpoint na execução 1000, que aí se for para 1001, você sabe que está errado, né? Que aconteceu algum erro no seu programa. E aí depois você pode ir destrinchando, né? Melhorando mais. Tem manuais, né? Tem vários tutoriais de aprender em um ambiente contínuo, né? Cada notebook é um kernel diferente que você pode executar. Você pode ter vários kernelzinhos executando de forma independente, como se fosse uma máquina virtual, né? Máquina virtual, se vocês não sabem, é uma coisa boa para vocês aprenderem, tá? Mesmo que você não queira, é bom vocês como desenvolvedores, aqui é a minha dica, né? De novo aqui do final de aula. É bom você aprender a mexer no Mac, é bom você aprender a mexer em Linux, porque você não sabe para quem você vai trabalhar no futuro, né? Se você estiver no Windows, né? Como eu. E aí, como é que você faz? Você pode ter um dual boot, né? Mas se você não quiser ter dual boot, porque dual boot é complicado para algumas pessoas, você pode instalar uma máquina virtual. Uma máquina virtual, você pode ter o Windows, pode ter o Linux, pode ter o... E aí você executa uma máquina virtual que roda lá, até configurado na internet. Você roda o Windows, você roda o Linux, você pode ficar fazendo teste, né? De vez em quando você abre uma máquina virtual com Linux, mexe um pouquinho, só para você aprender, né? A mexer em diferentes sistemas operacionais. Que é bom para vocês, né? Minha dica de final de aula. Aí na aula que vem eu vou falar da instalação do Blender, da Unity, Unreal Engine e da Unity, tá? E aí vamos começar com o OpenGL. Só terminar de falar das outras instalações. É porque essa instalação do Python é a principal, onde demorou um pouquinho mais, mas as outras é mais rápido, tá? Os slides o senhor vai disponibilizar para a gente fazer a instalação? Sim, vou. Eu até acho que eu já vou colocar para vocês, porque aí vocês podem, quem quiser já pode pegar o meu, vou colocar ainda hoje, tá? Os slides disponíveis, que a gente, qualquer problema com a instalação, entre em contato comigo, né? O mais rápido possível, essa semana ainda, né? Para você poder começar a fazer o trabalho, né? Como eu disse, depois da aula de quarta-feira é para vocês começarem a fazer o trabalho. Quem não começou, porque não conhece as ferramentas, né? Mas aí, quarta-feira, eu vou terminar de mostrar a instalação das outras ferramentas e vocês devem começar a fazer o trabalho. Ok? Deixa eu deixar aqui, magnificar de novo. Vamos ver aqui, fazer a chamada, né? Deixa eu encerrar a gravação.